Boa noite, meus queridos seguidores destas lives do Talk Show da Graça. Hoje tive vontade de falar um pouquinho sobre Angola, embora tenha aqui uns apontamentos muito antigos que são talvez até difíceis de leitura, porque estão passados muito à pressa, mas vou falar sobre o território angolano e os seus povos. Angola situa-se na África Central Ocidental, a sul do Equador, entre os 5 e os 18 graus de latitude sul e entre os 12 e 24 de longitude a leste de Greenwich. Angola é dividida em 3 zonas principais, de oeste para leste, em direção ao interior, primeira região costeira de terras baixas, de 150 km no máximo, abrangendo toda a faixa longitudinal desde o extremo norte, junto à foz do rio Congo, até ao extremo sul. Segundo, a seguir para o interior, vem a faixa estreita de um planalto, que é um subplanalto, que se eleva de 3.000 a 1.000 metros de altitude. Em terceiro lugar, vem a zona mais oriental, um planalto que tem, portanto, autêntica elevação numa série de mesedão de altitude entre 1.200 a 2.100 metros aproximadamente. Angola tem uma variedade de alimentos, vegetação e relevo. A superfície 1.246 milhões de quilómetros quadrados. Há duas áreas, França mais Inglaterra, portanto é igual este tamanho, mas será igual à soma de França e de Inglaterra. Esta superfície de 1.246 milhões de quilómetros quadrados, 14 vezes o tamanho de Portugal continental. A identidade geográfica é fragmentária, tal como as outras características do país. Existem duas orientações que reclamam a atenção para Angola. Para oeste, o Atlântico. Para norte e leste, a bacia do rio Congo. Além disso, a sul, o vasto deserto da Namíbia. Algumas regiões, Angola Oriental e Norte, pertencem à bacia de drenagem do rio Congo, à África Central e à bacia hidrográfica do sistema Zagreb-Congo. Portanto, a região costeira e ocidental voltada para o Atlântico Sul. Os principais rios de Angola correm na direção do Brasil e os seus maiores portos do século XIX, Luanda e Benguela, têm os seus equivalentes do outro lado do Atlântico Sul, nas mesmas latitudes. Pernambuco, Recife para Luanda e Bahia, São Salvador para Benguela. Desde o século XV, os alimentos de subsistência são os mesmos. A mandioca, o milho, a batata doce. Estas culturas principais foram introduzidas no Brasil pelos portugueses. Segundo um geógrafo americano, existem 6 províncias geográficas em Angola: Luanda, as regiões do Congo, Benguela, Namibe, Alto Zambeze e a fronteira do deserto do Calambaí.
Luanda, Benguela e Namibe, aliás, é do Kalahari, portanto, é a fronteira do deserto do Kalahari. Luanda, Benguela e Namibe são províncias nucleares da costa para o interior. São as regiões mais desenvolvidas de Angola, com elevada densidade populacional. As três províncias marginais, a região do Congo, a Alta Zambésia e a fronteira do deserto do Kalahari, com o tempo foram se tornando menos marginais, mas com características de rarefação, população expansiva, população esparsa, vida de economia diminuta e problemas climatéricos. Qualquer concentração na zona de Luanda obriga essa população a procurar alimento noutros sítios, por exemplo, mais para norte ou no vale fértil do rio Bengo, ou para sul, no vale do Kwanza, cuja utilização favoreceu o avanço do comércio e da colonização para leste. É navegável cerca de 190 km, sendo intransponível para além das cascatas de Cambambe. Algumas das montanhas por detrás de Benguela são das mais altas de Angola, acima dos 2.400 metros, onde o clima é considerado o melhor de todos os climas regionais. A região do Congo é há muito palco de atividades dos povos nativos e testemunhou alguns dos primeiros contactos entre africanos e europeus. O clima e a localização, bem como a vegetação, desencorajaram o desenvolvimento da população europeia. Até aos anos 40 do século XX, a população portuguesa no antigo Distrito do Congo, atualmente integra as províncias do Zaire e de Uíge, era escassa. A capital do antigo Reino do Congo, Mbanza-Congo, rebatizada São Salvador, durante o século XVI, Luanda começou a rivalizar e posteriormente a ultrapassar Mbanza-Congo como principal foco dos interesses europeus e do desenvolvimento para o interior. Agora, relativamente aos povos e às culturas africanas de Angola. Angola é uma sociedade plural composta por vários grupos culturais. Antes da chegada dos europeus, o grupo social negroide invadiu e dominou os primeiros invasores do grupo Busquimano, portanto, ou do grupo Busquimano. A maior parte dos povos de Angola são falantes de língua bantu, integrado em grupos que ocupam cerca de um terço do continente africano. Em Angola, estes grupos compreendem cerca de 90 a 100 etnias ou subgrupos. No entanto, muitos dos grupos partilham culturas e valores. Apesar da diversidade étnica e diferenças fisionómicas, estes são essencialmente interligados por fatores culturais e raciais. Os principais grupos etnolinguísticos das 22 ou mais etnias ou reinos que compreendem os povos ovibundos do Planalto de Benguela, mais de metade tinham uma língua comum e estava unida por laços históricos do Império e gratidão. Possuíam um grande sentido de independência e de unidade cultural. Os principais grupos etnolinguísticos são os Bakongo, os Ovibundu, os Kibundo, os Lunda Kyoko, os Nganguela,
os Nyaneca, os Herero e os Ambó. Os Bakongo falam Kikongo, são a primeira, portanto, são o povo mais a norte e noroeste, no enclave de Cabinda e nas regiões do noroeste de Angola. É difícil saber o seu número exato. As migrações para o Congo, Brazzaville, antigo Congo francês, e Kinshasa, antes Congo belga. Em 1960, a estimativa apontava 400.000 pessoas. Os Bakongo privilegiam o norte e o leste em detrimento do sul. Falam dos povos Kibundo mais a sul, de língua. Os Bakongo mantiveram contactos com os europeus desde finais do século XV. O maior subgrupo étnico entre os Bakongo é o Kishi-Congo, que inclui os Mushi-Congo, muitos dos quais formavam o núcleo populacional do antigo reino do Congo. Outras tribos pertencentes aos Bakongo são os Sossó, os Pombo, os Sorongo e os Zombo. Os povos Ovibundo, de língua Kimbundo, estão localizados na área de Luanda e no Baixo Vale do Kwanza. No total, a população Kimbunda soma 700.000 indivíduos, mas pode incluir mais outras 400.000 pessoas, cuja cultura reflete as influências da etnia Ovimbundo. As principais tribos são os Ndaka, os Ndongo e os Kimbundo. Tal como os Bakongo, esperam a influência dos portugueses durante 5 séculos, incluindo os costumes das áreas urbanas. Entre os povos do norte de língua Kimbunda figuram os Dembo, conhecidos pela sua resistência à intrusão e autoridade europeia em Angola. Este território de centro era no noroeste e deve-se ao relevo e isolamento geográfico do território dos Dembos. Os Ovibundo, ou o povo dos nevoeiros, residiam no Planalto Central. Tal grupo mais, anterior ou numérico, misto de 1,7 milhões de pessoas, isto é, um misto de 1,7 milhões de pessoas, isto é, mais de 1/3 da população do país. Vivem em altitudes entre os 1.000 e 1.500 metros, povos mais migratórios do que sedentários. Falam o Umbundo e participavam numa larga diáspora pela sua extensão e importância histórica. Espalhavam-se da costa de Benguela para a bacia do Zambeze e para além desta. A sua tendência tem sido assim, mais do que ser afinidade. A sua língua é largamente compreendida no centro-sul de Angola. Mais do que impropriamente, ou mais do que proporcionar o norte como
os bacungos, ou oeste, como os quimbundos, os ovibundos remetem-se ao seu próprio território ou orientados para leste em direção à África Central Oriental, trilhos comerciais. Quanto aos Lunda Kyoko, povo com mais de 500.000 pessoas, vivem no nordeste de Angola, viveram no Katanga em tempos idos. Os Lunda migraram para leste de Angola no início do século XVI. Os Kyoko são muito numerosos, são mais numerosos do que os Lunda. Outros povos estão unidos por laços territoriais de aliança e matrimónio. Conhecidos pelo sentido artístico, os Kyoko ter-se-ão deslocado para Angola e imposto regras ao Congo Katanga, com caçadores e comerciantes, atributos migratórios, tal como os ovibundo na África Central. Os povos Ganguelas, cerca de 350.000 pessoas, foram apanhados entre os ovibundo e os Kyoko Lunda, que dividiram algumas das terras nativas dos Nganguela. O seu normal é um exemplo de etnocentrismo africano. Ou, portanto, podemos falar do seu moral, não é? Da sua forma normal. Portanto, é o tema umbundo dos ovimbundo para outros povos. Na verdade, não pessoas em termo depreciativo aplicado aos vizinhos orientais e meridionais dos ovibundo. O povo Nyanek Umbe tem 150.000 indivíduos, ou tinha. Este povo sempre tendeu a resistir às influências exteriores. Viviam na região do Planalto da Umpata, no distrito de Huila e no Vale Cunene. São sobretudo pastores, deixando para as mulheres as atividades agrícolas. O povo migratório Herero, de sudoeste de Angola, tem mais de 20.000 indivíduos e vive nas planícies áridas. Dão grande valor ao gado, indispensável à economia, mas também para o sistema de valores. Repudiam quaisquer atividades sedentárias. Os Herero não têm chefes, pertencem às culturas da Namíbia, tanto quanto do sudoeste de Angola, e o grupo Ambó é um pequeno grupo com 60.000 indivíduos que partilha as planícies do leste do Cunene. Tal como os Herero, vivem para o seu gado, mas também se dedicam à agricultura mais do que os Herero. Os Ambó, para que as fronteiras modernas pareçam não ter qualquer importância, deslocam-se para leste e para fora da zona da Namíbia. Os mais fortes e famosos do povo Ambó são os Kwanyama, com 50.000 pessoas, que resistiu mais tempo à autoridade portuguesa do que os seus vizinhos africanos. Só em 1915 participavam nas últimas batalhas de reis, tendo com as suas armações ou
com as suas armações tribais, travadas no deserto de Angola. Portanto, são povos resistentes que travaram batalhas em 1915 em que participaram, e não há muito mais a dizer sobre eles. Existem 3 pequenos grupos não banto em Angola: os povos de língua Kwazan, de origem nos grupos Busquimano e Hottentote, os Busquimano, os Cuice e os Kulpe Quené, no total de 2.000 a 6.000 pessoas. Eu penso que é os Busquimanos, os Cuice e os Cuepe, no total de 2.000 a 6.000 pessoas. São nómadas do deserto, últimos representantes, portanto, deste local, antigos caçadores-recoletores da velha Angola. Estes homens de pele castanha, tão marginais, quer em termos de variedade racial, quer nos aspectos culturais, não são grupos, não pertencem ao grupo racial negro. Têm características físicas do grupo mongol. Habitam os confins áridos e remotos do sul de Angola. Não estão integrados no sistema moderno, rejeitaram a influência bantu e europeia e avançaram para os desertos inóspitos em vez de competirem por terras estrangeiras, ou melhor, irrigadas. Portanto, isto é um pequeno apontamento sobre Angola, de que tenho muitas saudades desde que lá fui dar aulas às senhoras secretárias da Sonangol e aos senhores técnicos superiores do Ministério do Petróleo, já em 1992. Já passa realmente muito tempo. E por hoje é tudo. Um abraço para todos e uma boa semana. Aliás, um bom resto de semana, porque estamos quase no sábado e no domingo. Um bom resto de semana para todos.